Brasil e para o mundo. Ao meu Brasil, ao nosso Brasil, esse vídeo vai para o Nordeste do Brasil e para Pernambuco, que é minha terra. Sou de Pernambuco, da Gema, pernambucano da Gema. Venho aqui encarecidamente pedir para que o nordestino, em geral, preste atenção na economia brasileira, na política aqui no Brasil, do jeito que anda. Nem a pandemia o Brasil passou por uma situação, uma crise financeira dessa. Vai ter eleições ao Senado esse ano, presidente da República, Senado, governador, deputado federal, entendeu? O Brasil está passando por uma ditadura, a ditadura da toga, onde muitos inocentes estão presos politicamente. Né? Tem o Jair Bolsonaro, que está na prisão domiciliar, tem a Débora dos Santos, tem a velhinha com a Bíblia na mão, tem a cabeleireira que escreveu na estátua da justiça, perdeu Mané, palavras do Barroso, foi condenada a 14 anos de cadeia. São presos políticos. Se a gente for comparar esses presos políticos com os que foram exilados nos anos 60, são mínimos, porque comparar um exemplo, porque José Disseu foi exilado com a Débora dos Santos. A Débora dos Santos não cometeu crime algum, só escreveu com um batom as palavras do Barroso. Então, meus irmãos brasileiros, pernambucanos, só existe uma maneira de derrubar essa ditadura da toga: o Senado. E eu estou pedindo ao Brasil, e aqui para o meu Pernambuco, que preste atenção na hora de escolher um senador para representar Pernambuco lá em Brasília, para ver se conseguimos entrar com processos de impeachment, porque a Marília Reis e Humberto Costa não nos representa o que vem sendo praticado, o regime que vem sendo praticado no Brasil com a ditadura da toga. Meus irmãos, meus conterrâneos de Pernambuco, eu peço encarecidamente que os irmãos se ajoelhem e peçam sabedoria a Deus na hora de ir às urnas. A crise financeira que o Brasil está passando, nem na pandemia a gente passou. Com pandemia e tudo, todo brasileiro tinha um dinheiro no bolso e a economia girava, era robusta. Eu sou autônomo, trabalho na rua, sou cabeleireiro, sou barbeiro. Tem vídeos meus aí no YouTube, no Face, no Instagram, eu trabalhando na rua. E graças a Deus eu estou conseguindo o pão de cada dia. E quem não está? Muitos autônomos, comerciantes autônomos, quebraram aqui na cidade do Recife, em Pernambuco. A crise econômica, financeira. Então não adianta a pessoa se dizer que é evangélico, dizer não, isso acontece em todo canto, em todo país, em todo mundo. Eu digo, não é no mundo, meus irmãos. Brasil é um país subdesenvolvido, de terceiro mundo. Uma política corrupta. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio. Não somos marionete. Somos criaturas de Deus. E não adianta, depois de ir às urnas, escolher errado e depois estar rogando a Deus um pão na mesa que está faltando. Porque a culpa é nossa. Meus irmãos,
houve a Operação Lava Jato. Está aqui um livro escrito por Vladimir Neto, um repórter da Rede Globo, na época. Um Lindenberg Farias, dando nota na política aqui no Brasil, como é que pode? Um Sérgio Cabral vai sair candidato esse ano, que o STF liberou tudo. Em contrapartida, eles colocaram inocentes na cadeia por tentativa de golpe. Um vendedor de algodão, uma idosa com a Bíblia na mão, uma cabeleireira com batom na mão. Meus irmãos pernambucanos, bora mudar a história de Pernambuco. Está aí o prefeito, o gestor da cidade do Recife, João Campos, envolvido em fraude de concurso público. E eu vejo meus conterrâneos dizendo que vai votar nele. Então, quer dizer, vai às urnas votar como se fosse torcer por um time de futebol. Não vai às urnas votar pelo bem-estar social. Brasileiros, pernambucanos, nordestinos, eu peço encarecidamente, para um futuro próspero no Brasil, e a todos vocês eu agradeço, e pelo um Brasil melhor, pela uma democracia, pela liberdade de imprensa, que a paz de Cristo esteja com todos.